Olá, pessoas amigas, início de mais uma semana e é com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma porção da preciosa Palavra de Deus e dessa forma também compartilhar com vocês uma mensagem bíblica que Deus tem colocado no nosso coração. Quero reiterar aqui o meu agradecimento, o meu carinho a todos vocês que todas as semanas têm nos acompanhado aí, têm nos ajudado a divulgar as mensagens aqui postadas. E a você que tem também abençoado outras pessoas ao compartilhar as mensagens que temos compartilhado com vocês aqui nesse canal. Você que está assistindo essa mensagem e que ainda não é um inscrito, quero convidar você também a somar esforços junto conosco para que possamos fortalecer o nosso trabalho e dessa forma conseguir abençoar o maior número de pessoas possíveis com a preciosa Palavra de Deus. A devocional dessa manhã eu quero falar acerca do caminho. O caminho é uma porção mais ou menos estreita de terra que liga um lugar ao outro. É o local de comunicação terrestre pelo qual podemos passar e através dele irmos de um lugar para o outro ou de um lugar para tantos outros lugares. E o caminho é criado por nós. Abrimos e criamos caminhos, os pavimentamos, de maneira que através dele possamos nos locomovermos e irmos de um lugar para o outro. Dependendo do fluxo de pessoas, de veículos, os caminhos, ou o caminho precisa ser cada vez mais amplo, cada vez mais estruturado, para que ele então atenda esse fluxo de pessoas ou de veículos. Mas, diante de tantos caminhos criados pelo homem, de tantas estradas pavimentadas pelos homens, e geralmente os caminhos se assemelham nas suas paisagens, nas suas curvas, os caminhos às vezes são semelhantes ou parecidos uns com os outros, mas nessa manhã eu quero falar acerca de um caminho que é único. Não existe nenhum outro caminho parecido, semelhante, como esse caminho que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. O texto bíblico para a nossa devocional de hoje se encontra no Evangelho segundo escrito por Lucas, lá no capítulo 14, e o versículo é o de número 5 e o versículo de número 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, quando ele estava ali muito próximo da sua prisão e muito próximo ali de cumprir o plano estabelecido por Deus, ele compartilha com os seus discípulos que o momento estava próximo e que o momento estava chegando em que ele se separaria dos seus discípulos, e ele então prepara o coração dos seus discípulos para que eles pudessem continuar a missão, para que eles continuassem o trabalho do reino de Deus, divulgassem a mensagem do reino de Deus. E nesse texto em específico, Jesus fala que estava indo para o Pai nos preparar lugar, e ele estava indo, dizendo que estava indo para o Pai, e Tomé, aquele discípulo tido como incrédulo, ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Então Jesus diz para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus aqui estava dizendo que somente através dele e por ele nós conseguimos chegar até Deus. Hoje no mundo inteiro nós temos milhares de religiões espalhadas pelo mundo inteiro. E as religiões, elas são a busca do homem em encontrar Deus. A religião, a palavra religião significa religar, ou seja, a religião é a intenção do homem se religar a Deus, se voltar para Deus. Mas
Biblicamente, você que crê na palavra de Deus na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, mas a própria Bíblia, o texto sagrado diz, que para nos encontrarmos com Deus, para chegarmos até a Deus, só existe um único caminho. E esse caminho não é um caminho criado pelo homem, mas é um caminho criado pelo próprio Deus. O caminho para chegarmos até a Deus é Jesus. As religiões, por melhores que sejam, por mais bem intencionadas que sejam, por mais bem estruturadas acerca das suas doutrinas que sejam, elas são insuficientes para conduzir o homem até Deus. Elas podem ensinar boas doutrinas, uma ética correta, princípios importantes, mas a religião em si, ela é insuficiente e incapaz para levar o homem até Deus. Jesus é o único caminho que pode conduzir o homem até Deus. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Ele diz que é o único caminho. E ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele. E na devocional de hoje eu quero chamar a sua atenção e quero compartilhar com você duas importantes questões acerca desse tema e acerca desse texto que nós estamos compartilhando nessa manhã acerca do caminho. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que nós não devemos tentar criar os nossos próprios caminhos. É perder tempo, é fazer algo que não é possível ou tentar fazer algo que é impossível. A única possibilidade de chegarmos até Deus é através de Jesus. O ser humano, ele procura. O ser humano, ele tem essa necessidade de estabelecer certezas ou meios que lhe dê essa sensação de que ele pode chegar até Deus. A grande verdade é que no íntimo de cada ser humano existe esse desejo, já que nós fomos criados pelo próprio Deus para estarmos perto de Deus, e o pecado fez com que o homem se afastasse e estivesse distante de Deus. Mas a grande verdade é que lá no íntimo de cada um de nós, no íntimo de cada ser humano, existe essa necessidade, ainda que alguns não percebam, ainda que alguns não entendam. Lá no mais íntimo de cada ser humano existe uma necessidade de que nós viemos nos aproximar de Deus. Então não tente criar os seus próprios caminhos, não tente buscar caminhos para chegar até Deus, porque só existe um caminho. E para chegarmos até Deus, esse caminho se chama Jesus. É o meio pelo qual Deus estabeleceu. É o caminho pelo qual Deus estabeleceu para que consigamos chegar até a Ele. E uma segunda questão importante que eu desejo compartilhar com vocês nessa manhã é o seguinte: você que já está nesse caminho, você que já tem trilhado esse caminho, você que já tem andado com Jesus, eu quero te dizer algo importante nessa manhã. Persevere nesse caminho. Não olhe para trás. Não desanime. Não tenha medo de continuar nessa caminhada, porque não existe outro caminho que seja mais fácil. A grande verdade é que o caminho, caminhar com Jesus ou caminhar nesse caminho, é algo que nem sempre é fácil. A caminhada com Jesus é uma caminhada difícil. O próprio Jesus diz que no mundo teríamos aflições, mas seria necessário termos bom ânimo para vencer essa caminhada. Caminhar com Jesus é caminhar por solos pedregosos, por um caminho estreito, mas é somente nesse caminho e andando nesse caminho, estando nesse caminho, é que nós conseguimos chegar até Deus. Hoje, na era da tecnologia,
Nós temos aparelhos cada vez mais sofisticados de direcionamento, como o GPS, aparelhos que nos dão localizações exatas. E esses aparelhos ou essa tecnologia sempre tende a nos levar por um caminho mais curto, mais fácil, um caminho menos tumultuado, onde podemos percorrê-lo de maneira mais rápida. Mas, diante de tantas tecnologias, diante de tantos meios que temos hoje, quando dizemos acerca de chegarmos até a Deus, não existe meios que possam nos dar um caminho diferente, mais fácil, um caminho possível para chegarmos até a Deus. Hoje, os homens com máquinas sofisticadas, eles conseguem abrir caminhos cada vez mais rápidos, conseguem pavimentá-los, conseguem criar caminhos de um lugar para o outro de maneira rápida. Antigamente eram apenas trilhos, picadas, caminhos feitos à mão, através de foices ou facões. E à medida que o homem foi criando novos meios, ele foi tendo possibilidade de criar muitos caminhos, ligar lugares a outros de uma maneira tão fácil. Mas, desde a eternidade à eternidade, não existe e não existirá nenhum outro caminho que possa levar o homem a chegar até a Deus. Jesus é esse único caminho. Nenhum homem, nenhuma religião, nenhum meio, nenhuma tecnologia, nenhuma doutrina é e será capaz de criar um outro caminho que nos leve até Deus. Porque somente Jesus é e sempre será esse único caminho que nos conduz e nos leva para bem perto de Deus. Quero registrar o meu carinhoso abraço a todos vocês. Que Deus possa lhes proporcionar uma semana muito e muito abençoada. E se Ele nos permitir, na próxima semana voltaremos a nos encontrarmos para que juntos, mais uma vez, possamos meditarmos na Sua preciosa palavra. E nessa palavra extrairmos preciosas lições para o nosso coração. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe também com outras pessoas. E que Deus possa abençoar tantas e tantas outras pessoas através da sua preciosa palavra. Fique com Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.